Então, boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês aqui presentes, boa noite a você na internet, pelo Facebook da Paróquia São José. Comecemos, como convém, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos e continuemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Observando quem está na internet, caso pareça que eu estou fazendo o sinal da cruz com a mão esquerda, é só uma questão técnica, o modo como estamos gravando, a câmera inverte a imagem, tá? Nós falaremos hoje, primeiramente agradecendo a você que quer e pode, quis e pôde estar presencialmente conosco aqui. Temos pessoas na sala, como é sempre bom, e que quiserem e puderem estar, saíram de casa, do trabalho e vieram participar conosco. E também somos gratos a você que quis e pôde estar ao vivo conosco agora na internet, e tomara possa acompanhar a gente até por volta de 9 da noite e também tomara posse e queira sugerir a algum parente ou amigo que depois, mais tarde, amanhã, possa assistir esse vídeo na versão gravada. A escola de liturgia acontece toda segunda semana do mês e quarta semana do mês, sempre na sexta-feira, das 8 da noite às 9 da noite, com alguns contratempos, tal como hoje, tecnicamente a gente se atrapalhou aqui, como você talvez tenha notado aí, começamos com uns atrasos, minutos de atraso, e dura de 50 a 60 minutos, pouco mais que isso. Fazemos ao vivo, depois gravado, você pode acompanhar. Então, por favor, se você não sabia, anote aí mentalmente, toda segunda semana e quarta semana, na sexta-feira, das 8 às 9 da noite, na comunidade matriz da Paróquia São José, e também na internet pelo Facebook. Hoje vamos falar das virtudes fundamentais, um pouco do que seria virtude fundamental, e na primeira etapa, na segunda etapa deste encontro, vamos falar um pouco das virtudes teologais. Nós vamos dar, na verdade, uma certa sequência ao encontro que fizemos anteriormente, quando intitulamos o tema Virtude da Misericórdia, e demos umas pinceladas. Há um propósito de sempre tentar falar de modo básico e um tanto quanto propositalmente repetir um pouco do dito no encontro anterior ou noutros, para avançar aos poucos. Algo como uma singela lição aprendida com o saudoso padre Humberto Geller, que dizia que valia a pena resgatar um pouco do que já sabia ou estava esquecendo e de carona, se possível, aprender um pouco mais. Pergunto a você que está aí na sua casa, o que é virtude? A você que está aqui com a gente na sala, o que seria virtude? Alguém quer se atrever? Eu quero. É o oposto do pecado. É o oposto do pecado. O oposto do pecado, segundo... Ele conhece mais o pecado do que... O Daniel, o nosso amigo Daniel, participando pela primeira vez, sintetizou bem, interessante, virtude, o oposto do pecado. Alguém mais? Virtude seria o hábito bom, o hábito bom, o hábito operativo bom. É buscar, tirar, extrair o melhor de nós. O hábito operativo bom. Se é hábito, é constante, não é eventual. Hábito resulta de atitude. Atitude é mais que ação. E a ação, ela é mais aparente do que contundente. O que quero dizer com isso? Nós temos sentimentos e pensamentos, e da mescla de ambos nós poderemos vir a ter ação, mas a ação, quantas vezes ela é, ainda que sincera, ainda que útil, ainda que digna, ela nem sempre é tão enraizada quanto é a atitude. Algo como, nós estamos aqui, todos dissemos uns aos outros, boa noite, que bom que você veio. E me parece que todos fomos mais que apenas educados, fomos gentis. Ação, educação. Gentileza, atitude. O que quero dizer? Quando eu digo bom dia para você, se eu digo apenas
protocolarmente, formalmente, talvez eu esteja sendo educado. Aliás, com certeza estou sendo educado, mas não necessariamente estou sendo gentil. Eu sou gentil quando o meu coração diz para você, bom dia. Quando antes que minha boca diga, o meu coração já sente vontade, já faz festa. Boa noite, Geraldo, que bom que você veio. Boa noite, Alex, que bom que você veio. Né? E aí eu externo essa gentileza que está contida no meu coração, sob forma de educação, dizendo com a minha boca, bom dia, boa noite, boa tarde. Então eu sinto aquilo que eu expresso, verbalmente, ou facialmente, ou corporalmente. De modo que a ação de convidar a que se sente, de dizer que acomode-se, ela pode ser educada, mas melhor que seja gentil, pois que daí a gentileza remete à atitude, ou seja, tal como dizer boa noite, que bom que você veio, porque eu tive prazer de receber você aqui, nós temos prazer de estarmos aqui, nós por consequência temos a atitude e não apenas a ação de acolher. Não sei se me faço entender, mas a educação e a ação são boas, a educação é boa, mas ela só é fantástica, só é planificada quando ela não é apenas educação, é gentileza. Quando aquilo que você parece ser, ou aquela é uma dama, é um cavalheiro, como é educado o fulano, o beltrano, mas às vezes ele fala, mas não expressa o que ele é. Quando ele sente aquilo que ele fala, realmente ele é gentil e não apenas educado. E a ação, se ela brota de dentro, a ação de vir, ela nem sempre ela é correspondente à aparência. Então, por exemplo, se eu vim aqui para me exibir perante vocês e perante quem está ali, eu posso ser educado e posso ter uma ação tida por vocês como merecedora de elogio da parte de vocês. Mas eu sei, em minha consciência e Deus, que eu estou sendo apenas educado e tendo uma ação educada, mas não estou necessariamente sendo gentil e tendo uma atitude de alguém gentil. Tipo político em campanha. Não necessariamente todos e de jeito nenhum somente entre eles. Quaisquer pessoas que ocupam-se mais da educação e da ação e menos de ser gentis e dotados de atitude. Então, a atitude sendo resultado da gentileza e esta sendo resultado do que eu realmente sinto e penso, bem temperado, bem equilibrado, resulta em várias atitudes gentis, portanto sinceras e intensas, e essas atitudes somadas podem gerar hábitos. E esses hábitos somados e consistentes tendem a gerar comportamentos. Hábitos como algo que pode ser nesse assunto, nesse momento, nessa coletividade, e um comportamento que pode ser mais pleno, mais o todo da pessoa. E o comportamento gera um testemunho que pode ser virtuoso. Nesse contexto, então, a virtude expressa aquilo que a pessoa é, se ela for boa, enquanto gentil e habituada às atitudes que correspondam a isso. Boa pela ótica cristã, mas não necessariamente apenas por ela. Mas como diz o Zé Carlos com alguma teimosia ou perseverança, virtudes que podem não ser exclusivas do cristianismo, mas que nele encontram seu auge, seu ápice. Ninguém precisa ser cristão para ser virtuoso. Mas se a pessoa é cristã, ela só o é se for virtuosa. Se ela disser ser cristã e não ter algumas virtudes, ela realmente é tudo, menos cristã, ao menos ainda. Tá? As virtudes também, elas vão aumentando, conforme nós façamos adesão a elas vão aumentando a nossa possibilidade de nos realizarmos. Aí nós podemos falar em virtudes morais e intelectuais, poderíamos falar, mas o tempo corre, então fica essa sugestão. Há virtudes morais e virtudes intelectuais. Mas falemos um pouco de temperamento para avançar nessa introdução. Torcendo que ninguém mais me telefone. Que enquanto eu falo com vocês, 3 pessoas me telefonaram aqui. Uma insistentemente. Ô Senhor! Mas, tudo bem. O que seria o temperamento? Tentando prosseguir nas ponderações a respeito dessa introdução, falando um pouquinho do muito que poderia ser dito sobre virtude. O temperamento nos é dado por natureza. Nós nascemos uns mais ansiosos, viremos a ser mais ansiosos. Isso não é um defeito, nem uma qualidade, é uma característica, né? Uns podem vir a ser mais pacientes, outros não.
né? Isso é do temperamento. Uma coisa é certa, segundo não o Zé Carlos aqui, segundo estudiosos, segundo mestres do comportamento e tal, tudo que faça parte do que se possa dizer temperamento de cada um de nós, desde bebês, conforme cresçamos e comecemos a ter domínio das faculdades mentais, tudo que faça parte do nosso temperamento, mesmo a nossa ansiedade, que eu citei como exemplo, ou uma propensão a uma certa impaciência, tudo isso pode ser, ao longo da jornada a qual chamamos vida, pode ser canalizado para o bem. Tudo do nosso temperamento, tudo, mesmo aquilo que possa ser tido por algo impertinente, se nós, ao longo do caminho da nossa formação, com ajuda e a aceitação dessa ajuda e busca de nos conhecermos a nós mesmos e irmos melhorando com o tempo, nós podemos canalizar, orientar, equilibrar, melhorar o nosso temperamento, potencializando aquilo que é bom no nosso entendimento e pelo menos administrando aquilo que não seja. Então, se no meu temperamento eu tendo a ser paciente, que eu aproveite disto, que eu potencialize, partilhe e administre bem. Mas se no meu temperamento eu tendo a ser impaciente, talvez eu não deixe jamais de ser impaciente plenamente, porque é do meu temperamento, mas eu posso administrar, primeiro em localizar, segundo aceitar, terceiro entender, a partir daí tentar administrar, para que mesmo que eu tenha impaciência ou essa tendência, eu não seja habitualmente impaciente, apenas eventualmente. Ou seja, algo que todo mundo pode ter. Você é uma pessoa paciente no todo, mas não está isenta de vez em quando ser impaciente. Né? Isso é coisa de gente, é humano. Canalizar o nosso temperamento para fazer coisa boa. E para que com isso construamos o nosso caráter. O nosso caráter, diferente do temperamento, ele é fruto das nossas escolhas. Tudo bem que uma série de influências, é evidente que falar isso não é tão difícil, embora o seja, mas eu estou falando aqui como alguém que nasceu numa família minimamente equilibrada, parece que continua assim, convivo com pessoas que têm todas, tanto quanto os seus problemas, mas ao que me pareça, entre vocês aqui na sala e talvez entre vocês aí na internet, eu não sei se temos alguém que passou fome durante 15 ou 20 anos da vida, desde que nasceu, como nos lugares mais paupérrimos da África, como até em alguns rincões aqui mesmo de Curitiba e não muito longe daqui. Então, falar disso para alguém que teve lá problemas de latrocínio, de assassinatos e coisas tais e coisas piores ainda, pode soar assim estranho. Mas, a parte de casos mais crônicos, e ainda estes, exigindo uma demanda de mais esforço e vontade, o nosso temperamento, ele pode ser canalizado para o bem, sempre e cada vez mais. Mas, principalmente, o nosso caráter é fruto das nossas escolhas. O temperamento nos é dado por natureza e o nosso caráter é formado como resultado das nossas escolhas, a partir também do nosso temperamento. O caráter, diferente do nosso status, o caráter é aquilo que nós realmente somos. Então, para que nós sejamos virtuosos, ou melhor, para que nós pareçamos virtuosos, nós realmente temos que ser. Senão, nós apenas somos simuladores da posse de alguma virtude. O caráter realmente corresponde ao que você é, não ao que você parece ser, ao que você pensa que é, ao que pensam que você é. Tá? Para isso nós podemos falar também em moral e ética. Poderíamos falar de um monte de coisa. Estamos dando umas pinceladas e avançando, tentando avançar. O que seria a moral? A moral, dentre outras considerações, é a arte de viver bem, a arte de bem viver. Não entendendo aqui como arte de bem viver, já imaginando, puxa, tenho dinheiro para cervejada, dinheiro para o uísque, para o iate, para o passeio toda semana. Não é nesse contexto. A arte de bem viver no contexto de que até alguém que tenha dificuldades financeiras possa escolher e exercer essa vontade, essa escolha com vontade e entusiasmo para, apesar das dificuldades pelas quais passe, viver bem. De modo que nesse contexto dessa abordagem da moral, como arte de viver bem, buscando a plena realização da pessoa, e não apenas realização no aspecto profissional, ou familiar, ou material de alguma maneira. Mas a moral busca a plena realização da pessoa no todo, ou seja, isso permite que alguma pessoa com 15, 20 ou 30 ou 50 mil reais de salário por mês, ou de renda do seu empreendimento nesse patamar para mais, possa
eventualmente não se realizar plenamente. Por outro lado, outra pessoa que com uma renda mais precária, com muitas dificuldades, dificuldade de enfermidade crônica, uma deficiência física resultante de acidente ou de nascimento ou doença, possa com menos matéria, menos recursos, se realizar mais e plenamente. Tá? Não sei se me faço entender, mas, novamente, não é uma questão de ficar pensando, eu tenho isso e aquele tem aquilo, ele porque tem mais finanças, mais estudo, mais instrução, porque passou por menos dificuldades, tende a se realizar mais facilmente, mais rapidamente, mais plenamente que eu. Não necessariamente. Não necessariamente. Há quem faça mais com menos, também nesse aspecto, tá? Para avançar um pouquinho, eu te pergunto, o que seria ética? Moral e ética não é a mesma coisa? Há quem diga que sim. Ética, na atualidade, há alguns experts, alguns pensadores, alguns ensinadores que diriam que a ética teria uma concepção mais normativa, mais normalista, algo como, vamos tentar um exemplo. Há quem até ensine em livros, em vídeos e áudios, dentro de igreja ou não, quando eu digo igreja, não necessariamente a católica, como instituição, não exatamente como agentes, mas algo como, eu não vou, digamos, usar de qualquer jeito este ventilador, porque eticamente convém deixá-lo quietinho ali. Mas a minha vontade é ligar e jogar uma pedra para ver o que acontece. Mas eu não vou fazer, porque se eu fizer, onde vocês podem ver e me dedurar e dizer, o José Carlos não é ético. Ética é como todos vamos embora e um de nós esquece a carteira. Pois eu não vou ficar com o dinheiro contido nessa carteira, porque se me pegarem, eu posso ser chamado de ladrão, desonesto e até tomar uma punição tal como me fazer um BO lá na Polícia Civil. Isso é ética normativa, legalista, porque tem ali umas regras no estatuto, no regimento interno. Mas alguns, dentre outros eu, como apenas um agente, não dono da verdade, gosta de pensar da ética mais clássica, lá do tempo de Sócrates, Platão, Aristóteles, que outros tantos defendem, e que me parece, embora eles tenham vivido e agido e ensinado desde muito antes do próprio Cristo para nós cristãos, eles não foram nem ouvido falar em Cristo, mas foram muito cristãos no seu comportamento. Por quê? A ética, numa concepção clássica, ela determina assim, eu não vou ficar com o dinheiro que foi esquecido aqui, não porque seria proibido, se está escrito que não é honesto, ou que se flagrado vão fazer um BO e me chamar de ladrão. Não, eu não vou ficar com aquilo que não me pertence porque não me faria bem. Porque tal como eu falei que ser gentil é algo que brota de dentro de mim, por extensão ser honesto também. Eu não sou honesto na frente de vocês. Eu sou honesto também quando não tem ninguém me vendo. Eu sou ético, independentemente de que alguém esteja a ver se eu fiquei cuidando bem do meu patrimônio ou do seu, mas independentemente de ter testemunhas ou não. Se eu sou ético, ou você, mas ético na plena acepção do termo, ético na concepção clássica, eu não preciso que haja ou não haja câmeras filmando o meu comportamento. Se eu sou ético, até quando eu vou ao banheiro, lá eu vou usá-lo com higiene, com asseio, e não vou me comportar como eu verdadeiramente sou. Porque no banheiro nem câmera pode ter. Então, quantas vezes lá eu me revelo como sou, e aqui eu faço de conta que sou o que em verdade não sou nunca ou nem sempre sou. A ética resulta em que você é, e não simula ser. A ética não tem nada a ver com quando é ética de verdade. Ética com moral, você busca a arte de viver bem e de realizar-se plenamente. Entenda ética e moral como uma coisa só, ou uma caminhando junto com a outra. Há variáveis de concepção, tá? Eu citei há pouco alguns gregos, eu me lembrei agora de um tal de Píndaro. Ele foi um poeta grego que viveu uns 300 e poucos anos antes de Cristo. E ele tem uma frase que é muito usada por aí, pelo menos é um tanto citada por aí, em cursos de comportamento, às vezes até de administração, nas academias, em algumas faculdades, em alguns cursos de técnico, enfim, algum curso de extensão. E você pode ler por aí na internet alguma coisa a respeito desse Píndaro, mas a frase lapidar dele é: torna-te o que és, torna-te o que tu és.
Conhecia essa frase? Torna-te o que és. Torna-te o que és. Isso parece um tanto quanto redundante, mas eu gosto muito dela, sou muito fã dessa frase, porque é como se eu estivesse diante do meu espelho. Tornar-me aquilo que eu já sou. É autêntico. Se você se assume como de fato é, com tudo que você tem de bom, se você valoriza e assume os seus pontos fortes, apesar dos seus pontos fracos, ao valer-se mais e melhor dos seus pontos fortes, você permanecerá com eles, os melhorará, deles desfrutará ainda mais, os partilhará, pois que pela ótica ética, e se pela ótica ética cristã, não tem como ser virtuoso, antes, portanto, gentil, antes, portanto, dotado de boas atitudes, portanto, por consequência delas, bons hábitos e bom comportamento, e alguém, então, que frutifica o seu temperamento para construir e manter um bom caráter, sendo aquilo que de fato é, então, torna-te aquilo que és, ou seja, assume o caráter, assuma o teu caráter, o seu bom caráter. O que não quer dizer ser perfeito, não é possível. O que não quer dizer ser virtuoso em tudo, não é possível. O que não quer dizer agradar a todo mundo, é impossível. O que não quer dizer sempre acertar, isso não existe. O que não quer dizer estar isento de fracassar numa empreitada profissional ou outra qual seja. Mas não quer dizer ser fracassado. Quando errar, não quer dizer estar sempre errado, né? Então, torna-te o que és, assuma-te como de fato és, até nos seus pontos fracos também. É uma grande virtude assumir as próprias limitações, antes conhecê-las e reconhecê-las e tentar lidar com elas da melhor maneira possível. É uma grande virtude tirar uma imaginária venda que costumamos ter diante dos próprios olhos, entenda-se a própria consciência, quando nós habitualmente exercemos uma das maiores características do ser humano na sua mediocridade, que é amar falar muito e mal dos outros, de preferência os ausentes e daqueles dos quais discordamos e os quais discordam da gente. Raramente com alguma propriedade e alguma lisura. Não há virtude nenhuma na arte infame e abjeta da maledicência. Outra característica típica da mediocridade humana é falar muito e bem de si mesmo. Outra característica da mediocridade humana é ser péssimo na autoavaliação de si mesmo. Em geral, achando-se a melhor bolacha do pacote para si mesmo e mentindo aos outros. Não, eu sou humilde, eu não sou tão bom assim, né? Há a variante do arrogante, que ele chega e diz, eu sou o cara mesmo. E não há problema em dizer virtuosamente, com todo respeito, fizemos 10 trabalhos diferentes a respeito deste relógio. Mas com todo respeito, eu creio que hoje eu fiz o melhor trabalho. Você pode falar isso com segurança, com firmeza, com sinceridade, com honestidade, com moral, com ética, com gentileza e com, portanto, virtude e um bom caráter. Ainda que alguém vá dizer de você ou a sua cara, que cara boçal. Há que assumir tais riscos, por exemplo. Mas é uma caminhada. Nós podemos avançar um pouco mais e finalmente começarmos a falar das 4 virtudes fundamentais que foram estabelecidas por um tal de Aristóteles, que viveu ainda bem antes de Cristo, e esse camaradinha chamado Aristóteles, ele foi discípulo de um tal de Platão, e ainda tinha antes deles um tal de Sócrates. Mas o fato é que o Aristóteles escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco, que era filho dele. E lá ele estabeleceu 4 virtudes que até hoje são colocadas como virtudes capitais ou cardeais ou fundamentais, independentemente de religião, independentemente do cristianismo por excelência, que é o motivo dessa nossa presença aqui. E você, de repente, aí na internet, ou você aqui pode estar pensando, esse cara não falou muito de Jesus ainda? Nós estamos temperando uma base, tomara com mais acerto que erro, para chegar no complemento já já. Ora, quais são as 4 virtudes fundamentais, das quais decorrem as demais? Já pensou nelas? Sabe delas? Hein? A primeira delas, qual seria? A virtude da prudência. O homem prudente, a mulher prudente, não é o homem pamonha, a mulher pamonha. Não é o homem
omisso, inseguro. A pessoa prudente não é aquela que diz assim, ah não, eu não vou lá naquela formação católica, vai que por azar é o Zé Carlos, aquele chato. Não vou lá não, mas vai, por azar pode ser o Diácono Alex, que é tão chato quanto o Zé Carlos, né? Puxa, mas podia ter a formação católica, mas com um cara simpático, mas o Zé Carlos e o Alex ninguém merece, né? Não é esse tipo de coisa. A pessoa prudente poderia pensar, puxa, eu vou na formação católica. Mesmo que seja o Zé Carlos, do qual eu não gosto muito, e o Alex, do qual eu não gosto também, mas se eu for uma pessoa prudente, eu vou pensar assim, puxa, eu vou lá, de repente, apesar do formador, ou qual seja o formador, se eu tiver a atitude gentil de continuar melhorando meu temperamento para aprimorar meu caráter e que eu seja cada vez mais moral e ético e virtuoso, eu de repente vou aproveitar aquela horinha para aprender, independentemente do formador, aprender um pouco mais e melhorar como pessoa. Isso é a pessoa prudente. A pessoa prudente, ela pode não pensar com perfeição, mas ela pensa com precisão e age de modo correspondente. Esse é o prudente. Ele consegue medir os riscos que vai assumir quando sai de casa fazer um passeio, quando vai fazer um trabalho voluntário ou profissional, um estudo. A pessoa prudente, ela não fica, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. A pessoa prudente vai com uma cota suficiente de segurança até se submeter a um aprendizado que eventualmente não conseguirá em alto nível, mas conseguirá com toda a possibilidade resultante da sua vontade, do seu esforço. Outra das 4 virtudes fundamentais, a justiça. A justiça no patamar humano se diz que é algo como dar a cada um o que lhe seja devido. Aqui faço uma ponderação caso a minha memória me traia mais tarde. A justiça no patamar humano, ela jamais, por mais impecável que venha a ser sentida e realizada. E aqui eu falo de justiça para além de um dos 3 poderes constituídos da República, que é o poder judiciário. Estou falando para além disso. Passa por isso, mas vai além. Mas estando no patamar humano, a justiça, mesmo quando, excepcionalmente, maravilhosamente, ela é realizada com máxima, vou cometer uma redundância, até quando a justiça é ao máximo justa no patamar humano, ela não chega aos pés da justiça quando do patamar divino. A justiça de Deus jamais está no mesmo nível da justiça humana. A justiça humana, por mais que muito bem realizada, por nós, pelos outros, até pelos judiciários, ela nunca é equivalente ao patamar incomparável da justiça enquanto divina. Mas disso a gente fala depois. O que mais se pode falar da justiça? Ela é aquela que, além de ela equilibrar as demais 3 virtudes fundamentais, das quais falamos apenas da prudência ainda, ela nos permite começar a, não que as outras não permitam, mas a virtude fundamental da justiça, ela nos ajuda, se fizermos uso de alguns dos predicados, de alguns dos recursos dos quais falamos um pouquinho até aqui, a justiça ela ajuda-nos, além de equilibrar com as demais 3 virtudes fundamentais, ela nos ajuda a criar, meio que criarmos uma segunda natureza em nós. Algo como consistentemente, conforme nós consigamos aderir concretamente à virtude fundamental da justiça em nós, a partir dos pequenos princípios sugeridos até então, desde que começamos a falar, vai criando em nós uma segunda natureza. Eu não lembro as palavras que o senhor usou, que você usou, Daniel, mas quando você disse que virtude é o oposto do pecado, é isso, né? Então, eu diria, tentando me aproveitar da sua deixa oportuna, a nossa segunda natureza, prima dessa sua dica oportuna, ela cria em nós uma pessoa justa, portanto virtuosa e, portanto, do outro lado do pecado. Não tem como ser uma pessoa de bom temperamento, de bom caráter, gentil, dotada de um bom comportamento resultante das atitudes e hábitos, com uma cota bacana de moral e de ética, dentro desse contexto dito e outros que poderíamos dizer. Não tem como isso sem sermos prudentes habitualmente, ainda que não perfeitamente, e sem sermos justos para conosco e para com o próximo, ainda que nem sempre saibamos como ser justos com o próximo. Por exemplo, eu não faço a menor ideia
de se estou sendo justo ao impor a vocês esta falação agora, ao dividir o olhar com a tela, e cada um de vocês, e nem todos vocês, tem gente lá do outro lado da quina, a gente não sabe. Há que assumir riscos, com prudência, tentar ser justo, com todo o esforço que eu possa fazer e sinceridade, ainda que não saiba como vocês recepcionem esta suposta prudência, esta suposta justiça que eu tento fazer com vocês neste encontro aqui e até com você na internet agora. Eu não sei se estou sendo justo com você que me assiste ao vivo agora pelo Facebook, ao dividir o olhar com quem está aqui presencialmente ou com você aí. E mesmo que eu o soubesse com grande precisão, cada qual de vocês recepciona de diferentes maneiras. Mas isso faz parte da arte de ser humano e tentar ser. Pois bem, falemos um pouco da terceira virtude fundamental chamada fortaleza. Falamos em prudência, falamos em justiça, falemos de fortaleza. Fortaleza remete-se à força. A gente vai lembrar que teve um filme lá que tinha a fortaleza do rei fulano lá. Mas a fortaleza, nesse sentido, não quer dizer que tem que ser um brucutu, um brutamontes. O cara pode ser adulto com 50 quilos de peso. Pode ser uma mulher adulta com 50 quilos de peso, uma pessoa aparentemente frágil fisicamente, mas dotada muito da virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza, ela nos permite desfrutar de outras virtudes derivadas especialmente desta, tal como, por exemplo, a paciência, uma das virtudes mais bonitas que nós podemos ter e mais necessárias para tudo que dissemos até aqui. E eu me atrevo a fazer um ponto que é uma das virtudes das quais a gente menos lembra e mais deveria ou poderia lembrar, uma das mais belas virtudes de Deus. Não devia falar da minha pessoa, mas eu adoro pensar a respeito desta virtude de Deus, a paciência dele para conosco. E haja paciência. Uma das mais nobres dentre as infinitas virtudes de Deus. A virtude da fortaleza, não confundir com a quarta virtude, que é a da temperança. A fortaleza remete-nos à força de termos paciência, constância, tenacidade, generosidade. Mas a virtude da temperança nos pode fazer pensar em tempero. Essa virtude que nos tempera, ela nos faz pensar em, por exemplo, moderação. Conforme nós sejamos temperantes, nós podemos ser mais do diálogo, mais da conciliação, mais conciliadores, mais tolerantes, mais pela busca da harmonia, mesmo e principalmente quando há diversidade de opinião, de gosto e de entendimento. Tá? Essas virtudes, tais como a da temperança, nos remetem a outra virtude, a da humildade, né? Mas a humildade real, não a humildade que costumamos simular, né? Você tem dentro de si um narigão empinado e se esforça para visualmente baixá-lo, né? É uma coisa que vira e mexe acontece muito. Por exemplo, nas paróquias do mundo, nos bastidores das paróquias, menos na paróquia São José de Vila Oficinas, claro. Nas demais paróquias do mundo, né? Tem essas coisas como gente que simula humildade, embora seja um escravo da vaidade, né? Menos na paróquia São José da Vila Oficinas, só que agora eu acabei de mentir, tá? Também na paróquia São José da Vila Oficinas tem muita gente assim, talvez até eu de vez em quando. Então, todo cuidado é pouco. Pois bem, nós falamos um pouco de virtude, um pouco de moral, um pouco de ética. Nesse meio tempo falamos de sentimentos, pensamentos, de ações evoluídas para atitudes, que é o que se espera, essas evoluídas para hábitos, esses resultando em comportamentos, este resultando em uma pessoa melhor, que com moral, como sendo arte de bem viver, vive cada vez melhor nesse contexto. E com ética, sendo aquilo que de fato é, e não parecendo ser o que em verdade não é. Pelo menos tentando ser o que ainda não é, mas realmente, honestamente, tentando sê-lo. Melhorando o temperamento e edificando um caráter. Para falar o linguajar cristão, a gente escuta com frequência que nós devemos ser a imagem de Jesus, conforme a imagem dele. Então, conforme o caráter dele. O que se diz sistematicamente, mas não necessariamente para si, a gente diz para o outro, mas não necessariamente olha-se no espelho ou tenta fazê-lo com o olho aberto, ou seja, com a consciência e a mente aberta, algo como o que Jesus sentiria, pensaria, faria, falaria se estivesse em meu lugar.
Esse é o nosso parâmetro. Há um linguajar um tanto comum na televisão hoje em dia, que a régua está mais elevada, para comparar que agora está mais instigante o desafio. Então a régua eleva-se no nosso dia a dia quando, honestamente, sem a venda no olho, principalmente no cérebro, o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Falaria mal desta formação, sem aproveitar o que é de bom nela? Falaria mal da Santa Missa, sem se tocar, de se esforçar? O que eu posso fazer para, apesar de celebrar, né? E assim se aplica na escola, na família e tal. E concluímos esta primeira parte falando das 4 virtudes fundamentais, que são a temperança dita por último, a fortaleza dita por antepenúltimo, em segundo lugar falamos da justiça e em primeiro lugar falamos da prudência. Isto pode ser ensinado numa faculdade católica, numa faculdade protestante, numa faculdade de judeus, de muçulmanos, de budistas, de shintoístas, hinduístas. Pode ser também ensinado numa faculdade ou num curso para espíritas, numa comunidade para ateus, agnósticos e assim por diante, nesse aspecto. Mas nós podemos dar um plus. Digamos que isso seja um bolo, fosse um bolo, vamos tentar falar da cereja desse bolo agora, nesses minutos que seriam a nossa segunda etapa. Falemos das 3 virtudes teologais um pouquinho. Se a memória não me trai, no encontro anterior que estivemos fazendo aqui, acho que um mês atrás, se a memória não me trai, foi pontuado um pouco a respeito de fé, espiritualidade, religião, religiosidade, crença. Isso está no videozinho da vez passada. Fé, a primeira das 3 virtudes teologais. Nós temos fé, nós enquanto cristãos, ou quem tenta ser cristão, nós temos fé de que não estamos sós, que viemos e estamos destinados à eternidade. Viemos do bom Deus e Ele nos espera enquanto por aqui fazemos por merecer ir para lá. Mas com tudo isso que foi dito, sem cair naquela arapuca da qual muito católico, com má formação ou com boa formação, mas com péssima conclusão, e também os demais irmãos das incontáveis dissidências e denominações separadas, incorrem no erro de querer pular a etapa, algo como aqui seria uma coisa até totalmente dispensável, e no afã de vir a ter a eternidade. Isso me faz lembrar pela segunda vez do chato e velho padre Humberto Geller, mas falo isso com carinho, tá? Quando ele brincava, alguém de vocês que está aqui, ou talvez não sei na internet, lembre, quando ele tinha uma dinâmica e dizia assim, para vocês aqui, quem quer ir para o céu? Não. Quem acredita em Jesus? E todo mundo, eu, Quem quer ir para o céu? Eu, Quem quer ir agora? E silêncio, né? Então, eu também quero ir, eu creio que todo mundo aqui quer ir, mas ninguém quer agora, né? Querer ou não querer não faz diferença, é na hora que o bom Deus quer, né? Pode espernear que Ele vai levar, ninguém quer ir, mas Ele vai na hora que Ele quiser, e costuma não avisar, né? Quero dizer o seguinte, façamos daqui um céu. Se por fé cremos que o céu só tem coisa boa e gente boa, lembremos que lá, se não todos, porque Nossa Senhora nós aprendemos que não foi para lá com pecado, porque aqui não pecou, os demais santos pecaram antes de santificarem-se, os oficiais e os não oficiais. Então, fizeram, apesar de martírios e dificuldades aqui, os oficiais e não, na igreja, os santos oficiais ou não, fizeram daqui também céu, imperfeito porque imperfeitos, mas cheio de gente se santificando no dia a dia. Então, nós temos na fé concreta de que há a Igreja Celeste, a Jerusalém Celeste, temos na fé concreta, nesse mistério, do qual, por mais que estudemos a vida toda com propriedade, nunca saberemos mais que apenas um pouquinho, um mistério que, se entendemos com sabedoria o nosso limite humano, vai nos permitir ter uma infinidade de perguntas e algumas respostas, e estas poucas e parcas para entender o mistério, mas suficientes para, apesar das dúvidas, continuarmos mergulhando nesse mistério sem medo de morrer afogado, mesmo sem saber nadar. Esta fé, a primeira das virtudes teologais. A segunda delas, a esperança. A esperança que só pode ser protagonista, principalmente se for cristã. Um cristão, ele tem que ter sim esperança, segunda virtude teologal. Mas essa esperança tem que ser protagonista.
Não dá para ser algo como sentar literalmente e esperar. Não, eu vou ficar esperando porque um dia eu serei salvo. Eu vou esperar que no fim do ano eu vou ser promovido. Vou esperar que no fim do ano eu vou passar de ano. Eu vou esperar que minha casa vai ficar bacana. Eu tenho que esperar fazendo. Tudo isso que foi sugerido em pinceladas e muito mais. Uma pausa? Você quer dizer? Esperança e fé não são a mesma coisa? Qual que é a diferença? Não peguei. Nós podemos... Alguém poderia dizer que a esperança ela é cabível também a quem não seja cristão, e eu concordo. Alguém poderá dizer que fé, ela pode ser fé noutra coisa que não como nós concebemos enquanto cristãos. E sim, tem gente que tem fé, que vai bater as botas, desculpa a expressão, vai bater as botas, abotoar o paletó, virar presunto, juntar os joelhos, bater a cacholeta, para provocar o conservador. Tem gente que fica com o zoião desse tamanho. Mas tem gente que tem fé que vai morrer e vai reencarnar num outro ser humano, tal como os espíritas. Tem gente que tem fé que quando morrer vai reencarnar num outro ser, que não necessariamente um ser humano, tal como os budistas, né? E tem gente que busca outros modos de fé. Nós, enquanto crianças ou adultos, aceitamos de papai, mamãe, ou algum outro parente, ou alguém da nossa jornada, aceitamos que nós viemos de Deus Pai, Deus Filho, que aqui esteve para planificar o plano de Deus, e temos a companhia do Espírito. Podemos não entender isso a contento, mas temos fé nisso e que vamos ressuscitar. Detalhes de quando e como será a ressurreição a partir do momento que a gente expira aqui, não sabemos, mas a fé nós a temos ou não a temos, alimentamos ou não. Mas a esperança é que nós podemos vir a pertencer a essa eternidade, se, mergulhando nesse mistério da fé, com todas as nossas possibilidades e dificuldades, com todas as nossas certezas e dúvidas, com todo o nosso saber e ignorância, com toda a nossa natureza humana, se nós escolhermos que sim, mesmo que às vezes tenhamos fraqueza, mas puxa, não estamos sós. Deus está por... Não o vejo, não me tocou, se falou comigo, não escutei. Mas eu, apesar das minhas fragilidades, com as forças que eu tenho, apesar delas, eu sim, mais que acreditar, eu creio que não estou só e que se fizer por merecer, irei ter com meus amados que já se foram e que se fizeram por merecer, estão lá naquilo que chamamos de céu, paraíso, ou Jerusalém Celeste, ou Igreja Celeste, algo assim. A esperança, eu espero que virei a ter. Por fé, eu espero que virei a ter o meu momento lá. Mas a esperança, como eu tentava dizer, protagonista, fazendo a parte que me caiba, ainda que com dúvidas. Por exemplo, tentando aprender, por exemplo, correspondendo às orações que faço, às orações oficiais da igreja, às orações espontâneas, comunitárias, silentes, individuais, né? Ora, até antes de dormir, dormindo no meio da oração, mas com sinceridade. Ora, as proferindo, porque as decorei e não as entendo ainda de todo, mas as fazendo, por exemplo, eu não saberia explicar a oração da Ave Maria, mas a faço com toda a fé. E na esperança de que eu seja escutado pelo transcendente, por Deus, por Jesus, pelo Espírito, pela própria intercessora Nossa Senhora, perante o verdadeiro e único medianeiro que é Jesus, né? E culminando, não sei se respondo, só enrolei, embrulhei, mas... Pelo que entendi, a fé está mais para acreditar e a esperança está mais em desejar. Seria mais ou menos isso? Eu vou me aproveitar da sua fala, não o corrigindo, tá? Nós estamos aqui aprendendo. Eu vou reiterar a questão do... Se eu esquecer do desejar, me lembro daqui a pouco. Quando eu fiz há pouco uma ponderação, como quem quer diferenciar acreditar de crer, eu quis dizer o seguinte. Lembro do paralelo de educação e gentileza, de ação e atitude, de status e caráter, de parecer ser, de ser, né? Quando eu acredito, por exemplo, em Deus, eu estou num patamar abaixo do crer. Não é casual que a profissão de fé, o símbolo dos apóstolos, ou o símbolo niceno-constantinopolitano, aquela oração fantástica que nós fazemos durante a Santa Missa, que quantas vezes se faz quase que dormindo, porque quantos que vão à missa enquanto já são, por exemplo, engajados em alguma pastoral, movimento, ou movimento,
não entendem aquilo ou esquecem de que, embora entendendo, não mergulham. A profissão de fé também é chamada de oração do creio. Não é? Acredito em Deus Pai, não, creio. Qual a diferença? Quando eu acredito, eu posso ficar no superficial, no legalismo, como eu usei essa expressão há pouco, na aparência. Eu acredito em Deus, então eu vou até levar meu filho para batizar, mais como um rito social do que uma busca pela realização espiritual, fazendo com que meu filho, nascido criatura, nasça pelo batismo filho de Deus, faça adesão concreta ao rebanho dos filhos de Deus, né? Então, quando eu, por exemplo, apenas batizo pensando mais no churrasco depois da celebração, é possível que eu apenas creia, acredite. Eu vou lembrar 1 ano depois ou 1000 anos depois mais do churrasco e um dia depois eu não lembro nem do nome do padre, do diácono ou eventualmente do ministro leigo que foi o ministro do batismo, do sacramento. Quando eu acredito, eu fico nesse patamar. Quando eu creio, eu não tenho a menor importância, eu não dou tanta importância, ou certamente muito menos importância eu dou ao almoço posterior, ao que realmente é importante, a celebração diante da comunidade, ao presente dado ao meu filho, que é o sacramento do batismo, a sua adesão, a sua pertença concreta ao rebanho dos filhos de Deus, né? Quando eu acredito, eu de repente lembro de rezar a Deus agradecendo a Ele o meu emprego, do qual eu estou gostando, o aumento salarial, mesmo que eu não mereça aquele aumento, saiba disso e não admita. Quando eu acredito em Deus, eu posso até pedir uma missa em ação de graças e pedir que o padre ou o diácono abençoe ali aquele certificado que eu consegui à base de colas e trapaças durante o ano ou os anos da faculdade. Quando eu acredito, eu agradeço a Deus quando estou com saúde, mas se eu apenas acredito quando estou com enfermidade, eu reclamo de Deus. Ou então diferente, eu com saúde ou enfermidade, eu posso tanto lembrar de Deus ou esquecer dele. Tipo, eu estou com enfermidade, eu lembro de Deus, estou com saúde, esqueço dele. O outro é ao contrário. O que crê é um patamar acima, ele vai estar sempre com Deus, esteja ele desempregado, com AIDS, com Covid, na UTI, ainda com consciência. O que crê, ele pode estar sofrendo a dor da perda de um ente amado naquela semana e até pensando, Deus, por quê? Mas eu estou contigo porque sei que estás comigo. Amo-te porque creio em ti. Não sei se me faço entender. O patamar do acreditar fica mais no social e na conveniência umbilical do cristão, com todo respeito mais medíocre, de 199 e de fachada, que está mais na ação e menos na atitude, mais no status e menos no caráter. O que crê, ele realmente está com Deus em tudo, mesmo que ele esteja de repente com uma doença terminal que ele saiba incurável, ou não incurável, mas que ele não sabe se depois de uma semana ou um mês ele continua respirando. Mas mesmo que esteja ali, ele no pouco de consciência e força física que tenha, porque crê, não reclama de Deus, ainda acaba agradecendo até as dores que tem, né? Não sei se me fiz entender minimamente, vamos tentar avançar um pouquinho. Deixa eu olhar minhas palavrinhas aqui para não esquecer onde estávamos. Na verdade, até falamos um pouco de... sim, falamos de amor, falemos de amor. Falamos de fé e de esperança. A terceira virtude teologal, como diz Paulo na carta, lá na segunda carta ao povo de Corinto, capítulo... Coisa que eu não gosto é o cara que fica falando no versículo tal, tá bom. Mas esse, se eu não errar, é a segunda carta, capítulo 13, versículos 1 a 13. Só vou contar para você, porque ninguém aqui me escute. Cara que fica falando demais decorado, versículo tal, livro tal, capítulo tal, tá mais para papagaio do que com exceções, tá? Então, cuidado comigo. Mas as três virtudes são absolutamente convergentes, complementares. Temos a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, o Deus que salva, o Deus Filho Jesus, o Salvador, e Deus Espírito Santo, que é o que primeiro inspira e depois ilumina, né? Temos essa trindade. Eu acho fantástico quando falamos, por exemplo, dessa tríade, dessa trindade, com todo respeito, as três virtudes teologais: fé, esperança e caridade, ou fé, esperança e amor, né? E como também acho fantástico que a igreja de Jesus, a igreja bimilenar de Jesus,
tem uma trindade, que é esse tripé: o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição e o Sagrado Livro. Tá? Onde a Sagrada Tradição é tão importante quanto a Sagrada Escritura, o Santo Livro e tal, e o Magistério, Bíblia e Tradição. Tá? São trincas que remetem à Trindade, à Santíssima Trindade. Então, fé, esperança e amor. Ora, o amor é o ápice. E mesmo estudiosos, mesmo formadores que não necessariamente cristãos, senão muitos, alguns, dizem que com o advento do cristianismo, alguns diriam que a tradição judaico-cristã veio colocar como a virtude do amor aquela que deu o tempero, aquele algo mais, as 4 virtudes fundamentais das quais falamos. O amor ou a caridade. Ora, se até não cristãos eventualmente colocam que a tradição judaico-cristã coloca a virtude da caridade ou amor como algo que potencializou as 4 virtudes fundamentais para quaisquer outros crentes ou não crentes, a nós cristãos cabe enfatizar isso ainda mais, né? Não tem como ser essas coisas que a gente falou desde 8 e 10 quando começamos e tentar ser assim sem ser amoroso. Há pouco eu disse algo como: é possível ser virtuoso sem ser cristão, mas não dá para ser cristão sem ser virtuoso. Então dá para ampliar isso dizendo: é impossível ser cristão sem ser amoroso. É impossível ser cristão não tendo, acima de todas, a virtude da amorosidade, da caridade. Né? Não tem como ser, mesmo que não fosse cristão, não dá para ser virtuoso sem ser amoroso, caridoso. Não entender por caridade, sai dando R$1 aqui, R$10 ali. Isso é a migalha do pão. Não estou dizendo que isso não tem importância. É ir além disto. É dar a camisa a quem tem frio, o cobertor a quem tem frio, mas é ir além disso. E novamente, com o coração e não com a aparência. Repetitivo que sou, equivale a sairmos daqui todos, daqui a pouco, cada um com uma cesta básica na mão, enquanto um dá a cesta básica, outro fotografa, filma, faz uma selfie e manda para o Facebook. Olha como é caridoso e amoroso aquele cara. Não, às vezes é um canalha, é um hipócrita, que está simulando ser o que em verdade não é. Não precisa de testemunhas, né? Sempre lembrar que o pecado que Jesus mais combateu no Santo Evangelho, está contido lá, é a hipocrisia. E continua sendo abundante em tudo quanto é lugar, até nos bastidores da igreja. Às vezes vejo o hipócrita diante do meu espelho. Com tudo que foi dito até aqui, cabe-nos tentar nos livrarmos disto. Tentemos concluir dizendo assim: se alguém pretende-se ser virtuoso, independentemente da sua fé cristã, e aqui não vou fazer distensão, não dá para pontuar aqui as maneiras de conceber a fé, dadas as diversas correntes que vexatoriamente o cristianismo oferece ao mundo. Um só Cristo, em tese uma só igreja, mas cada vez mais igrejas para tudo quanto é canto, a cara e semelhança do fundador, em nome do mesmo Jesus. Então há concepções distintas de fé. Para nós, na igreja bimilenar de Jesus, fé, porque resulta em obras. Há irmãos dissidentes que diriam que fé basta. Não cabe pontuar isso aqui agora, fizemos em outras ocasiões. Ora, mas nós podemos conceber que alguém pode ser virtuoso, a partir daquelas 4 virtudes, independente da sua adesão religiosa, da sua fé. A espiritualidade é algo também que é inerente ao ser humano, que pode ser mais ou menos desenvolvida e que não é exclusividade do crente cristão, nem do crente judeu, por exemplo. A espiritualidade é inerente a qualquer ser humano, qual seja a fé que tenha ou venha a ter, que aproveite ou não. A religiosidade é da natureza humana, vai ser aproveitada ou não. E a adesão religiosa, nós também não vamos falar agora, mas nós aderimos à religião cristã, que poderíamos falar a religião do Cristo, o caminho, a religião católica, porque é para todos pleno universal, e que não é placa de igreja, sempre insisto nisso para fraternalmente provocar, fraternalmente, de todas as denominações ditas cristãs, a única que, com todo respeito, não cabe placa é a original, porque católica, catolicidade, universalidade, não tem que ter placa mesmo. É essência da igreja de Jesus, é para todos. Ora, quando nós, focando nós que somos ou tentamos ser cristãos, aderimos
ao longo da jornada a qual chamamos vida, a essas 4 virtudes tidas como fundamentais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, nós vamos necessariamente potencializar a nossa fé, a esperança protagonista, e não coadjuvante, muito menos figurante, e vamos potencializar o amor. Seremos pessoas amorosas, eventualmente rancorosas, por exemplo, mas cada vez menos rancorosos, por exemplo, e cada vez mais amorosos necessariamente, tá? Não perfeitamente, mas sinceramente. Nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, ou seja, podemos melhorar, assim, o desejo. Melhorar conforme tenhamos vontade e não apenas desejo. Não falo aqui de desejo sexual ou desejo por um pudim. O desejo de aprender mais a respeito da palavra de Deus, ótimo. O desejo de orar com mais sinceridade e mais intensidade, excelente. Mas a vontade é mais porque ela nos permite ir além, nos permite arregaçar as mangas e, novamente, o mesmo paralelo. Só educação ou gentileza? Só ação ou atitude? Só status ou parecer ser ou, de fato, o caráter, de fato ser? Então, a vontade de conseguir é mais do que apenas o desejo. Com vontade, por exemplo, eu quero levar esse catecismo para casa, um livro aqui, mas se eu não abrir, e quando abrir ficar olhando e já dormir, não adianta nada. Tem que ter a vontade de estabelecer algum critério com ajuda, para que quando eu consultar eu faça com muita propriedade, mais acerto e aproveitamento do que desperdício, tá? Essa é a diferença do desejo apenas e a vontade. Da mesma forma que poderíamos falar de motivação com entusiasmo. Motivação é uma coisa, estou motivado a vir, mas com entusiasmo eu tenho aquele algo mais. Eu quero, independentemente de qualquer dificuldade, voltar para casa melhor do que quando vim. Isso é entusiasmo. Na missa, não me importa se vai chover, se vai nevar, se vai lotar ou não, se eu gosto do padre ou não, se ele vem ou não vem, se é diácono, se é leigo, se é um padre famoso ou não é. Eu tenho mais que a vontade de ir, que é melhor que apenas desejo, mais que a motivação de vir, eu tenho o entusiasmo de vir e desfrutar e celebrar. Ora, eu não disse, acho que não disse, mas eu pergunto, nós podemos escolher sermos pessoas éticas de conveniência e de aparência ou éticos com excelência? Lembra do que eu falei de ética? Eu poderia complementar, tem a ética como sendo um pilar de ética. Trate ao próximo como quer ser tratado, para bons propósitos valha-se de meios tão bons quanto, né? Isso é coisa de ética, a parte de religião, mas no cristianismo, eu me lembro que amo o próximo como a ti mesmo, por exemplo, né? Então, nós somos éticos de aparência ou conveniência ou éticos com excelência, né? De modo que nós podemos ser, então, cristãos de conveniência e de aparência ou cristãos com excelência. Não excelentes porque melhores que o outro, excelentes porque melhores que nós mesmos ontem ou o mês passado, excelentes porque com fé nele, com a esperança de que com atitude, com caráter, com vontade, com entusiasmo, com as virtudes fundamentais e as teologais como a cereja do bolo, eu posso amanhã ser melhor que hoje, um cristão melhor que hoje, ainda pecador, mas santificando-me. Permanecendo pecador, porque eu sinto e penso coisas impublicáveis, pelo menos eu sou assim, eu deduzo que vocês também, né? Não digam o que vocês podem sentir ou pensar a respeito de coisas das quais eu falei, que eu posso ficar depressivo e querer me suicidar, né? Mas nós continuamos sentindo e pensando coisas que são impublicáveis, porque somos humanos, mas podemos, com o que foi dito e o que poderia ser dito, melhorar isso também. Então, melhores, excelentes, o parâmetro é comparar-se com você mesmo. Claro, bons exemplos os há por aí. Siga-os, aproveite-os, mas tenha em você um exemplo a seguir sempre. O que eu posso fazer em mim para melhorar cada vez mais? Eu estou tentando completar e eu quero ponderar com vocês o seguinte. 3 pontinhos. Lembrando de tudo que foi dito até aqui, tá? E pedindo paciência para você aqui, mas para você. Espero que em 10 minutos no máximo a gente tenha concluído, no máximo 10. Senão puxa a minha orelha. 3 pontinhos. Por que Deus aparentemente permite o sofrimento?
Lembre que falamos até aqui de virtudes, amor acima de tudo, podia ter pontuado perdão. Quando você entra na virtude teologal, acima de todas, a do amor e da caridade, dela a primeira virtude que deriva é a do perdão, de si e do próximo, não com a fala, mas com o seu ser. Por que Deus aparentemente permitiria ou permite o nosso sofrimento? Por que a gente sofre? Ou porque puxa, aquele cara teve 10 AVCs, eu não tive nenhum, não que eu queira ter. Por que aquele cara desde cedo tem doenças que está lá travado com esclerose múltipla? Por que aquela pessoa está com câncer terminal desde jovem e o outro com 95 anos de idade parece que não tem nenhum encravada? Porque alguém vai passear, vai fazer uma pregação, um retiro, uma atividade formativa, vai à missa, trupica, cai, tem uma concussão na cabeça ali. Nós não sabemos. Mistério, nós não sabemos. Mas se nós cremos, com base nessas coisas e outras que poderíamos ter dito, nós vamos sempre ter bem claro, não como quem tem todas as respostas, mas como quem aceita esse mistério, algo como: ninguém sabe por que um sofre mais que outro. Ninguém sabe porque eu acho que fulano sofre mais e o fulano que eu acho que sofre mais do que eu me diz: eu não sofro tanto quanto você, nem mais, muito menos. Eu não sofro. Mas, poxa, o cara está lá com uma perna a menos, câncer no corpo inteiro e diz que não sofre. São aceitações e percepções diferentes. Mas uma coisa se pode ter bem claro: não à luz de todas as respostas, mas à luz da fé com esperança e amor, de que se Deus existe conforme nós o concebemos e tentamos aderir ao seu plano por intermédio de Jesus com a ajuda do Espírito, ele prioriza a nossa salvação e não exatamente a nossa saúde física. A nossa saúde física podemos pedir por ela a ele diretamente, a Jesus, ao Espírito, ou por intermédio de um santo intercessor perante o intercessor real que é Jesus. Mas nós não sabemos explicar por que um sofre mais fisicamente, doença, acidente, falta de grana, disso, daquilo, em si ou do amado. Mas se cremos nele, nós o aceitamos como sendo algo que não explicamos, não entendemos, eventualmente não aceitamos, ao final aceitamos ainda que não explicando, não conseguindo explicar e não entendendo. Mas aceitamos pela fé com amor. Com dor, mas com amor. Então, não podemos explicar não entendendo do todo, mas esse mistério nos permite aderir a ele assim, não se lamentando porque sofre ou o ente amado sofre, mas aceitando que, apesar de qualquer sofrimento aqui, a vida pode ser melhor, com tudo que não seja possível ter dela e nela e com ela, com a ajuda dos próximos que amamos e não amamos, nos amam e não nos amam e até nos fazem mal alguns, mas nós nos fazemos bem e ao próximo, apesar de destinatários do mal de alguém às vezes, voluntário ou não. E Deus quer a nossa salvação, e esta é eterna. Aqui é o céu com espinhos. Lá é o céu sem espinhos. Aqui já não podemos explicar, quanto mais lá. Mas por esperança e antes com fé e amor, podemos ansiar por lá, vivendo cada minuto com intensidade aqui. Por isso, cuidado com curas e curandeirismos, libertações de Araque por aí e tal. Tá? Reencarnações também. Não, se nós somos cristãos é ressurreição. Reencarnação rima com ressurreição, mas uma exclui a outra. Quando a gente depara com alguém que se diz: sou cristão kardecista, você respeita. Se puder dialogar, dialogue. Se não respeite, faça uma oração por ele, se retire, não perca tempo, porque é impossível, tecnicamente, para não falar de outra maneira, não tem como. E nem vale a pena entrar na doutrina agora, que até o Evangelho segundo Allan Kardec, que não é o inventor do Espiritismo, nem o nome dele, é um codinome. Não estou dizendo que não tem espíritas boníssimos, eu conheço espíritas que têm mais atitudes cristãs que muitos cristãos que eu conheço, mas a doutrina ela é excludente, o cara pode ser espírita e ser feliz, mas a doutrina cristã não cabe nela o horóscopo, não cabe nela esoterismo, não cabe nela espiritismo, reencarnação. Alguém diria que nós é que somos supersticiosos. Novamente, questão de fé e adesão ou não. E Jesus Cristo, caminhando para fechar, por que Jesus Cristo... se eu falei que Deus aparentemente permite o nosso sofrimento, por que Jesus, ou Deus Filho, quando esteve aqui em Jesus, parecia ter um apreço por curar enfermos? Mas outra pergunta, ele curou a todos os enfermos?
saberíamos disso? Não. Mas nós lembramos que ele diria assim, com certeza disse, quanta vez, tua fé te salvou, vai e segue em paz, e não conte a ninguém. Mas como o linguarudo sempre tem onde tem gente, a pastoral do fofoca já tinha lá, né? Então, tua fé te salvou, vai e segue em paz. Ora, mesmo eventualmente tocado amorosamente pela dor física de alguém, mas também pela dor emocional de alguém, o que ele fazia era atenuar a dor espiritual da pessoa, atenuar a dor colocando amor, para que apesar de a dor tida, o amor prevalecesse, o amor de Deus em Jesus, né? Então ter isso também, se Deus nele prevalece a salvação, em Jesus prevaleceu ser o Salvador, Deus aquele que salva, Jesus Salvador, pelo exemplo dado por ele. Então nada nos impede de pedir pela nossa saúde, pela saúde de um amado. Mas que bom quando a gente aprende, e eventualmente aprende, amorosamente aprende, que a primeira oração de súplica a fazer deveria ser algo como: Senhor, não vos conheço de todo, não vos entendo de todo, nem sempre aceito vossa vontade, nem sei qual ela é, quantas vezes não sei, ainda reclame e esperneio. Mas, se o pedido eu posso lhe fazer hoje, sempre e todo dia, enquanto viver, é que eu aceite a vossa vontade, qual seja. Que eu aceite a vossa vontade, qual seja. Se possível, e se quiseres, cura, meu amado, cura, minha amada. Se possível, e se quiseres, do seu jeito, na sua hora, cura-me. Mas que eu, acima de tudo, aceite a vossa vontade, mesmo que com dor e sem entendimento pleno da vossa vontade, que com o que eu tenho de migalha de fé e de esperança e amor em vós, eu aceite a vossa vontade, pois sei que de vós tudo que vem sempre é para o meu bem, sempre para o bem de todos, ainda que eventualmente pareça não ser, né? E finalizando, e realmente finalizando, uma provocação fraterna derradeira. Deus, a gente aprende que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Tudo Ele pode, tudo Ele sabe, tudo Ele vê. Não aprendemos isso? Pois bem, a gente também aprende que Ele é infinito, mas eu aprendi que Ele é eterno, porque o eterno não tem começo e não tem fim. O infinito não tem fim, o eterno não tem começo também. Parece a mesma coisa, mas para a gente provocar-se e aprofundar-se, convém. Mas eu vou me atrever a partilhar com vocês um ensinamento que me faz ficar sempre instigado. Deus tudo pode, tudo vê e tudo sabe. Por certo que eu creio nisso e tento crer com toda a pequenez da minha força, mas com toda a sinceridade dela. Tem uma coisa que Deus não pode. E agora? E Deus permite que eu não esteja sendo herege agora, aqui, inventando uma doutrina. Claro, entre aspas, não pode. Deus, e aí eu me lembro dos caras críticos das 3 grandes tradições monoteístas, vira e mexe enquanto o intelectual do passado e do presente detonando quem é crente judeu, crente cristão e crente muçulmano ou islâmico, né? Nos crentes num Deus, né? Que as religiões monoteístas terceirizam responsabilidades, né? Põe nas costas de um tal de Deus. E do cristianismo dizem, por exemplo, vexatoriamente, equivocadamente, da igreja bimilenar, por exemplo, que vai cultuar um Deus morto, vai prevalecer a morte. Uma pinóia. Vai só por um breve momento lembrar da morte para enfatizar a ressurreição para a vida eterna, né? Foi o que Jesus fez ali, por entre aspas, uma fração de tempo, ficou morto enquanto gente para ressuscitar para a eternidade e nos dar, com fé e esperança, o amor de que podemos estar com Ele lá, desde cá pavimentando esse caminho. Deus nos dá a liberdade, a catolicidade, a universalidade contida no plano de Deus para todos, desde sempre e para sempre. Ela é católica, portanto ela é para todos, ela é amorosa, mas ela é exposta e não imposta. Muitos em nome da igreja, desta igreja e das suas dissidências, e não foi diferente com outras tradições religiosas, muitos impõem o seu modo. Muitos impuseram, até com faca e tiro e sangue, e até hoje acontece. Hoje, nesse minuto, essa atividade não poderia acontecer, por exemplo, na Nicarágua. Não poderia acontecer, por exemplo, na Nigéria, na China, por exemplo, na Síria, por exemplo, na Rússia, por exemplo. Essa simples atividade não poderia acontecer. O primeiro que levava a foiçada seria eu, né? Mas Deus dá a liberdade plena
essa é a catolicidade contida, ou essa liberdade está contida na catolicidade, na universalidade do plano de Deus para todos, que é, embora Deus possa tudo, saiba tudo, e portanto Ele pode tudo em cima de nós, Ele sabe tudo de nós e vê tudo de nós, até mais do que nós mesmos. Mas Ele nos dá esse presente fantástico da liberdade plena, da liberdade universal, da liberdade católica e total, para todos, todo o tempo. Tipo Deus, como se Ele dissesse, eu sou para todos, mas a todos é dado o direito, a liberdade de querer ou não querer aquilo que eu dou a todos, que é amor. Né? Então há uma coisa que ele quer não poder. Tal como Deus quis precisar de Maria, Ele não precisava precisar dela, mas Ele quis precisar dela. Da mesma forma, antes, durante e sempre, Ele pode poder, mas Ele não quer poder uma coisa: obrigar a gente a amá-lo. Deus nos dá livremente, plenamente, universalmente, catolicamente, a totalidade do seu amor para todos, em todos os tempos, sempre. Imagine os piores latrocidas, corruptos, estupradores, assassinos do mundo. Até a todos esses, Deus está lá, sempre pleno de amor para com esses. Obviamente que com arrependimento, com perdão, com tudo mais que se possa imaginar. Evidentemente. Lembra do bandido ao lado da cruz lá? Não sei o que ele aprontou. Não sei. Mas eu ouvi falar que ele se deu muito bem no frigir dos ovos lá, né? Porque com sinceridade ele fez o curso intensivo de cristianismo, se gelou, coroou com a cereja do bolo chamado amor e foi para um lugar bacana, né? Deus pode nos obrigar a amá-lo, mas porque Ele nos dá o presente fantástico da liberdade, Ele espera que o amemos, cada qual no tempo e na hora nossa, embora Ele tenha o tempo e a hora dele. Então tomara que eu e você, aqui na internet e aqui na sala, continuemos, apesar dos nossos pesares, escolhendo sempre amá-lo acima de tudo. Podemos amá-lo mais, mas com o pouco ou muito que já o amemos, o façamos com máxima sinceridade e com um pouquinho do que dissemos. Falamos um pouco do muito do que poderia ter sido dito a respeito desta fundamentação, avançando um pouco, reiterando ou repetindo um pouco do encontro anterior e de outros, e tomar com aproveitamento para alguns de vocês aqui na sala e alguns de vocês aí na internet agora ao vivo, e depois na versão gravada já no Facebook, ainda hoje vai ficar gravado, e ainda hoje ou amanhã também no YouTube a divulgar, tá bom? Eu agradeço você na internet e a você que vai pensar, tomar assim que valeu a pena. Se não valeu a pena, não me diga, para não ficar chateado, mas se disser, pode dizer, sim, estou brincando. Críticas são válidas sempre, melhor à frente do que às costas. Convido a que rezemos, eu vou fazer de novo sentado para mostrar minha cara na tela, contando com vocês compreendendo. Convido a fazer a oração da Ave Maria, aquela que é cheia de Deus, já na primeira frase da oração, Deus é graça, então Ave cheia de Deus, a nossa intercessora maior junto a Jesus, o único medianeiro, aquele que sempre nos atende, mas quando eu falo assim, nunca esqueço de dizer coisas tais como esta. Eu a repito muito ultimamente, essa frase. Na música Senhora e Rainha do Padre Zezinho, que ele compôs e não cantou, você encontra no YouTube, Senhora e Rainha, ele conta de modo doutrinal, com leveza, o que é Nossa Senhora na história da salvação. Quando ele diz no refrão a respeito de Nossa Senhora, não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor, neste mundo ninguém foi maior. Então vamos dizer assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradeço algum comentário e peço desculpas se eu não acompanhei, pois que é uma telinha só, a gente não tem assessoria aqui, a gente de coração responde depois, e contando com a compreensão de você que de repente pediu interação na internet, eu não percebi, tá? Mas muito obrigado mesmo por ter assistido, vocês que assistiram e comentaram. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, até a próxima.